Deus, fique de pé, feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. e apesar dessa glória que vem, tu te importas comigo também. isso. Esse amor tão grande leva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que vem, tu te importas te importas comigo também. Esse amor tão grande leva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra. Soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor Absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes Muito bem. Tu és tremendo. e apesar dessa glória que tens. tu te importas Comigo também. isso. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és Tu tremendo. és tremendo. E apesar Dessa glória que tens. tu te importas Te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. O Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei. O Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que tem nas mãos autoridade e poder para realizar todas as coisas. Nós entramos em oração mais uma vez. Iniciamos mais um dia na tua presença. Iniciamos mais um dia voltados para te buscar e queremos agradecê-lo por isso, agradecê-lo por este privilégio, Senhor, que temos de poder te buscar. Quantas pessoas estão iniciando um dia internadas no hospital, numa clínica. Quantas pessoas iniciam um dia
dentro de presídios. Quantas pessoas estão por este mundo cansadas, sobrecarregadas, oprimidas, vivendo em trevas, sem que consigam sair das trevas. Porque o Senhor Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não há como o homem sair de uma vida de trevas se não for por meio do Senhor Jesus. Nós queremos agradecê-lo porque andávamos em trevas, estávamos dominados pelas trevas, escravizados por elas, e não havia meios para que deixássemos de andar em trevas se não fosse pelo sacrifício dele, se ele não tivesse vindo morrer por nós e vencer o mundo, o pecado, a morte, as trevas, para poder então tornar-se a luz do mundo e nos tirar das trevas. Queremos agradecê-lo porque o Senhor ouve e responde, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Senhor, não muda, não dorme, não dormita, não se esquece das suas promessas, não perde o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. O Senhor é Deus, e aqui estamos para te buscar, buscar a tua força, a tua face, buscar a tua presença, buscar, Senhor, o teu Espírito, que veio para substituir Jesus e acompanhar a sua igreja e guiá-la e estar com ela por todos os dias, como está prometido. Eu peço em nome de Jesus para que o Espírito Santo que tem o poder para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, o Espírito Santo que gera os filhos de Deus, o Espírito Santo que consola, guia, ensina, o Espírito Santo que intercede por nós, que o Espírito Santo possa ouvir mais uma vez as nossas súplicas, nosso louvor, a nossa adoração. O Espírito Santo venha abençoar os que vieram aqui nesta manhã, os que vieram em busca da tua força, da tua presença, os que vieram te adorar, te glorificar, os que vieram expressar a fé, a crença, a convicção que tem na sua palavra, no seu poder.
Que o Espírito Santo renove as forças, como está escrito. Porque quem põe em ti a esperança tem a garantia desta promessa, de que terão suas forças renovadas e subirão com asas como águia e serão colocados acima dos obstáculos, das circunstâncias deste mundo. Que o Espírito Santo escute a oração que cada pessoa faz. Que o Espírito Santo corresponda à fé que cada um tem, que cada um apresenta, que cada um expressa. Que o Espírito Santo venha abençoar, para que possamos ouvir a Tua voz nesta manhã, para que possamos compreender claramente, Senhor, qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e possamos nos aproximar de Ti ainda mais, e possamos ter experiências contigo, possamos compreender a direção que o Senhor tem para nós neste dia. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, vivifique, erga, levante, abençoe cada pessoa que veio com objetivo no coração, com propósito. Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa vida espiritual, o Espírito Santo produz dentro daqueles que creem em Ti, ela seja concedida de um modo maior. Possamos glorificá-lo e exaltá-lo através da nossa vida. Faça resplandecer a luz do Teu rosto sobre nós, sobre este lugar, e que os que de coração aberto aqui estão sejam abençoados, possam retornar diferentes, conscientes da Tua vontade, um coração muito mais voltado para Ti. O Senhor seja glorificado através desta reunião da nossa vida, em nome de Jesus. Tu que estás assentado, feche os olhos e cante no trono, sempre reinando, sempre reinando, soberano. anjos cantando, Anjos cantando, homens louvando, homens louvando, Deus reunido, Deus reunido com seu povo. ó Alfa, Ômega, Cristo, Cristo, Filho, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ômega, Ômega,
no grande dia, no grande dia em que tu virás, então subiremos, então subiremos, contigo estaremos, contigo estaremos, para todo sempre. para todo sempre. Aleluia. Maranata. Filho, mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem. Os olhos fechados, olha assim em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nos abençoe, nos dê condições de nos aproximarmos com toda a fé, de todo o coração, para que sejamos abençoados, para que possamos ouvir a tua voz e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção. Está dando para ouvir bem? Sim ou não? Eu queria dar uma orientação importante, e a gente já ouviu sobre isso, a maioria já ouviu sobre isso, mas é muito importante. O cristão, ele precisa ter um equilíbrio para viver a sua vida com Deus. Assim como a murmuração, e a Bíblia mostra isso, a murmuração amarra a vida de uma pessoa, impede que a pessoa, que o cristão seja abençoado. O conformismo também impede que Deus se manifeste na vida de uma pessoa. Assim como aquele cristão que vive murmurando, ele impede que Deus o abençoe. E ele acaba com a sua murmuração se distanciando das bênçãos de Deus. Assim também, quando o cristão vive conformado, aceitando determinadas situações na vida que não deveria aceitar, ele também impede que Deus se manifeste. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo. As mínimas coisas, nós devemos agradecer a Deus. As mínimas bênçãos, as mínimas coisas que Ele concede, Ele tem que ver em nós um espírito de gratidão. A gratidão tem que existir. No entanto, existem situações que acontecem na vida de um cristão, lutas, problemas, adversidades, situações que surgem e que evidentemente Deus permitiu. Não acontece nada sem que seja da permissão de Deus, nada. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Então não acontece nada em lugar nenhum que Deus não tenha permitido.
Se Deus não permitir, não acontece. Se aconteceu, Deus permitiu. Mas o fato de Deus permitir não significa que tudo o que acontece nós devemos aceitar e nos conformar. Então existem, por exemplo, cristãos que eles trazem na vida determinados problemas, determinadas situações que eles não deveriam aceitá-las. Eles deveriam lutar para vencê-las. Eles precisariam lutar por meio da fé para vencer aquilo. Mas muitas das vezes o que eles fazem? Eles se conformam com aquilo. Eles aceitam aquilo. E quando a pessoa aceita e se conforma, ela tira a possibilidade de Deus fazer um milagre, de Deus trazer uma solução, de Deus mudar aquilo, de Deus resolver aquilo. Ora, então, quando a gente diz que ela não deve aceitar, ou aquele cristão não deveria aceitar, isso não tem nada a ver com se revoltar contra Deus. Porque eu não aceito isso, então eu vou me revoltar contra Deus. Não, ninguém tem motivo, e seria uma grande besteira se revoltar contra Deus. Não é nada disso. É simplesmente mostrar para Deus, através da sua fé, das suas atitudes no coração, que você quer vencer aquilo, que você não aceita carregar aquilo, continuar naquela situação. Então, existem situações que, se não houver uma luta pela fé, pela oração e com as atitudes no coração, elas não serão resolvidas, solucionadas, transformadas. Quando o cristão aceita, é como se ele estivesse dizendo: eu concordo com isso aqui, na minha vida eu carrego isso aqui. O cristão, por exemplo, qualquer um pode adoecer. Ele pode adoecer por algum motivo. Não significa que Deus permitiu aquela doença. Você tem que agora se conformar e dizer: muito bom, eu aceito essa doença na minha vida. Não, você vai procurar um médico, você vai orar, você vai procurar um médico. Se o médico não puder solucionar com os recursos da medicina, você vai lutar pela fé. Você tem que lutar para vencer aquilo. Não é porque Deus permitiu que agora você vai dizer: maravilha, tudo que acontece é porque Deus permitiu, então se Deus permitiu eu tenho que aceitar. Não é isso que mostra a Bíblia. Deus permitiu inúmeras situações sobre o povo dele e sobre os seus servos, ou diante dos seus servos, e não é porque ele permitiu que eles aceitaram. Eles tiveram que lutar para vencer. A Bíblia dá um exemplo, por exemplo, de Isaac. Isaac, filho de Abraão, se casou. A sua mulher era estéril. Deus tinha prometido a Abraão que abençoaria ele e os seus descendentes. E a filha, a esposa de Isaac, era estéril. A Bíblia diz que por 20 anos Isaac batalhou em oração. Ele lutou 20 anos. Ele orou insistentemente até que Deus fez um milagre. E a mulher dele pôde gerar filhos. Está escrito na Bíblia que Isaac orou insistentemente. Ele insistiu para vencer aquela situação da esterilidade da sua mulher. Deus permitiu que ela fosse estéril, mas o fato dele ter permitido não significou e não significava que Isaac tinha que dizer: maravilha, eu vou me conformar com isso. Não, ele lutou, porque ele havia nele uma fé
no poder de Deus, nas promessas de Deus. Então, esse equilíbrio tem que existir, porque senão o cristão, ele viverá uma vida nesse mundo acumulada de, inclusive, derrotas, situações que vêm e ele não vence, e elas se tornam derrotas. Quer dizer, pode existir situações, circunstâncias, problemas, adversidades, lutas, mas elas não podem se tornar derrota. Uma coisa é ter lutas, eu estou enfrentando lutas. Outra coisa é você aceitar derrotas, é diferente. Então, Isaac poderia fazer o quê? Ela é estéril, vou deixar para lá isso aí. Não, ele lutou. E Deus respondeu, diz a Bíblia. E são inúmeros exemplos na Bíblia. Então, o nosso objetivo, o objetivo do cristão principal é a vida eterna, conquistar a vida eterna. Você tem que focalizar nisso acima de tudo. Você tem que priorizar isso. Vida eterna, reino de Deus. Enquanto estamos aqui, Jesus disse: vocês vão enfrentar aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus não disse: vocês enfrentarão aflições, e vocês têm que se dobrar diante delas, e vocês têm que aceitá-las e se dobrar diante delas. Não, ele ainda disse: tenham bom ânimo, porque eu venci. Como quem diz: vocês estão seguindo aquele que venceu todas as coisas. Então vocês têm que ter bom ânimo. Então surgem problemas, surgem lutas, surgem adversidades. O que tem que existir? Tem que existir um espírito de luta. Eu vou lutar. Agradeço a Deus tudo que Ele tem me concedido, mas tem determinadas situações que elas não glorificam a Deus. Permanecendo, Ele não será glorificado através daquelas situações. Então, eu vou lutar. Se não houver esse espírito de luta, pelo contrário, houver uma acomodação, um conformismo, esse conformismo tira a possibilidade de Deus operar um milagre na vida daquela pessoa. E o cristão não pode viver aceitando tudo que vem, se conformando tudo que vem. E isso não tem nada a ver com aquela besteira de que, não, você tem que se revoltar contra Deus. Não, é não aceitar determinadas situações. E com humildade e fé, lutar para vencer aquelas situações. Porque quando se conforma, então tira a possibilidade de Deus agir. Nós vamos falar um pouco sobre Gideão. Eu tenho lido esses dias e gostaria de passar um pouquinho. Os filhos de Israel, o povo de Israel, já estavam desviados, afastados de Deus há muito tempo. E chegou uma hora que Deus, eles pecaram, fizeram o que era mal. Isso aí funciona com todo mundo, né? Está com Deus, obedecendo, buscando. Você pode enfrentar lutas, mas Deus garante abençoar. Se afastou, se desviou, voltou a uma vida de pecado, não tem jeito. Vai descer fundo de poço, é assim qualquer um. Se afastou da presença de Deus, se desviou, desobedeceu, o fundo de poço vai vir. Então Deus, o que Ele fez? Ele permitiu. Então a gente tem que aprender o que é a permissão de Deus. Não cai, lembre-se sempre disso, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Tudo que acontece só aconteceu e só acontece com a permissão de Deus. Mas não significa que tudo que Deus permite, tudo que Deus permitiu, nós temos que nos conformar e aceitar aquilo na vida. Não. Então o que Deus fez? Ele permitiu que eles fossem entregues, ficassem sob o domínio dos
desses inimigos aqui por 7 anos. Vamos ler. Fizeram os filhos de Israel, Juízes 6, o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados, tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia conter nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Amém? Aquele povo, olha um pouquinho para mim, eles não estavam com Deus pelo que Deus é, eles estavam com Deus pelo que Ele podia fazer. E eles clamavam a Deus, não é porque amavam a Deus, estavam amando a Deus. Eles clamaram a Deus porque não tinha jeito, não tinha outro jeito. Os inimigos estão arrebentando conosco. A gente tem que... Eles construíram nas montanhas covas, cavernas. Quando os inimigos vinham, eles corriam como se fossem ratos para dentro dos buracos das covas que eles haviam feito. O povo estava totalmente debilitado, entregue, derrotado, abatido. A situação se tornou tão difícil que eles clamaram a Deus, porque não tem jeito, nós estamos no fundo do poço, no buraco, então nós vamos clamar a esse Deus. E clamaram a Deus. E diz a Bíblia que, tendo os filhos de Israel clamado por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que vos fiz subir do Egito, tirei da casa da servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei essa terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Contudo, não me destes ouvido à minha voz. Então, eles clamaram, olhe para mim, clamaram, estavam no fundo do poço, Deus ouviu, mas não mudou a situação, apenas enviou um profeta, como quem diz: eu sou Deus, eu tirei vocês do Egito, trouxe para cá, dei essa terra, mas vocês não me deram ouvido. O que Deus fez? Apenas explicou para eles: vocês estão aí no fundo de poço, na mão dos inimigos, fugindo igual rato para dentro de buracos, porque vocês não me deram ouvido. A situação mudou? Não mudou nada. Às vezes, o Espírito Santo usa os homens de Deus, os servos de Deus, ou ele pode falar o coração da pessoa através da palavra dele, para mostrar para ela por que ela está naquela situação. Às vezes apenas para mostrar: você está nessa situação por isso, por isso e por isso. Agora, vai depender da pessoa se ela vai lutar ou não para sair daquela situação. Por que Deus não mudou a situação imediatamente? Porque a grande maioria daquele povo, embora eles clamavam a Deus, mas a grande maioria havia se acostumado com aquela situação. Os inimigos vêm e a gente corre para dentro do buraco. Eles levam o nosso sustento. Quando eles vão embora, a gente sai do buraco. Então, o que acontece muitas das vezes com cristãos? Os problemas vêm,
as adversidades vêm, as circunstâncias vêm, os obstáculos vêm, foi permitido por Deus. Mas muitos deles o que fazem? Eles se acostumam com determinadas situações, eles se acostumam com aquilo, eles se adaptam à situação, eles aceitam conviver com aquilo, eles se conformam. Quando uma pessoa se conforma, aceita determinadas situações na vida que não deveria aceitar, pode ser um cristão, é um cristão, mas Deus olha e vê que a pessoa se conformou com aquilo, aceitou aquilo, agora ela aprendeu a se adaptar, ela agora se acostumou com aquilo, agora ela aceitou aquilo na vida. Essa pessoa não vencerá aquela situação, Deus não vai se manifestar. Porque quando alguém aceita, se conforma, o espírito de luta é colocado de lado. É colocado de lado. Você, é um exemplo. De repente, dentro da sua casa, há alguém com, sei lá, no vício do alcoolismo ou vício das drogas. Quando você diz, eu não aceito essa situação, essa pessoa não crê em Deus, ela está nessa situação porque ela não está voltada para Deus, mas o diabo, através dessa situação, me aflige, eu sofro com isso, eu perco a minha paz com essa situação, eu vou batalhar por isso, eu vou batalhar em oração, para que aconteça uma libertação. Eu não aceito que o diabo, eu não aceito que esse espírito maligno prevaleça, use essa pessoa, escravize essa pessoa e ainda por cima tira a minha paz. Eu vou batalhar. Adianta você ficar só murmurando. Eu vou orar, eu vou lutar com Deus em oração. Não depende, não é pela fé dessa pessoa, eu vou lutar pela minha fé. Quando você luta, quando aquela pessoa luta, esse espírito de luta, essa fé que a pessoa demonstra em Deus, e esse espírito de luta, de não aceitar determinadas situações na vida, abre uma porta para que Deus possa fazer um milagre. Abre uma porta. Mas quando a pessoa diz não, ele bebe, vai dormir, pelo menos se ele vai dormir, ele está no alcoolismo, então ele usa a droga, mas usa com o dinheiro dele, não pega dinheiro de ninguém, é dinheiro dele e tal. Quando a pessoa aceita, se conforma com aquilo, é como se ela fechasse essa porta para que Deus pudesse fazer ali um milagre. E não são poucos os cristãos que eles estão conformados com determinadas situações na vida, que eles não deveriam se conformar. Pelo contrário, eles deveriam lutar. Então o que Deus via? Deus via na grande maioria daquele povo um certo conformismo. Estavam sofrendo, até clamaram, tal, mas cadê uma reação realmente que pudesse trazer uma mudança? Não aconteceu nada até agora, até que Deus viu Gideão. O que Gideão tinha de mais importante? Era uma coragem para crer, uma coragem para obedecer, uma coragem para lutar, era um espírito valente de não aceitar, continuar naquela situação,
tendo o Deus que ele tinha. Então tem situações, você tem que usar esse raciocínio. Eu creio em Deus. Essa situação aqui, ela não pode permanecer na minha vida. Eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus verdadeiro, eu tenho um Deus que tem poder. Então eu não posso aceitar determinadas situações na minha vida porque elas não condizem com as promessas de Deus. Então Gideão, ele carregava dentro dele uma convicção num Deus vivo, e ele, enquanto os inimigos vinham ou apareciam nas montanhas, Gideão ia lutar pelo pouco do trigo, para não permitir que os inimigos levassem aquele. É uma coisa, parece tão boba, mas não é. Para Deus aquilo demonstrava muita coisa, porque Deus via no meio daquele povo um homem, especialmente Gideão, que estava ali, mas dentro dele ele estava como quem diz: eu não aceito isso, eu não aceito essa situação. Então, versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se. O anjo, quando letra maiúscula, se refere a Jesus. O anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos inimigos, está certo? Quando você lê a Bíblia, seja simples no coração e humilde. Tem coisas que a gente não precisa interpretar nada, já está ali, é simples. O que Gideão estava fazendo? Quando o anjo apareceu, o anjo foi lá e assentou-se debaixo de uma árvore. Aí diz a Bíblia que Gideão estava fazendo o quê? Malhando trigo. Para quê? Para colocar a salvo dos inimigos. É uma coisa simples, seja simples, para ler inclusive a Bíblia. Ele estava malhando trigo para colocar a salvo dos inimigos, como quem diz: esse trigo aqui, eu não aceito que eles levem. Eu não aceito que eles levem. Todo mundo fazia isso? Não. A Bíblia não diz que o povo de Israel estava malhando trigo para colocar salvo dos inimigos. Não, a Bíblia fala de Gideão. Gideão estava malhando trigo para pôr a salvo dos inimigos. Por que essa coisa na Bíblia, explicada dessa forma, para pôr a salvo dos inimigos? Por quê? Porque dentro dele havia um inconformismo. Eu não aceito crer, quer dizer, eu creio em Deus, eu não aceito que os inimigos venham aqui e levem o que é nosso. Essa coisa simples, ela falou muito aos olhos de Deus, porque Deus via que ele não aceitava continuar debaixo dos pés dos inimigos, como todo Israel estava. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Foi a maneira melhor que Deus escolheu para mostrar o que viu de mais importante em Gideão. Você é homem valente. Um anjo disse a Daniel: você é muito amado. Falou de Daniel como um homem muito amado. Deus viu em Daniel características importantíssimas, e aqui ele exaltou que Daniel era um homem muito amado. Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Por que valente? Gideão, um cara que saia brigando, batendo todo mundo? Não. Era uma valentia acima de tudo espiritual. Ele tinha a valentia, a coragem para viver a fé, para obedecer a Deus, para lutar, para não aceitar viver debaixo dos pés dos inimigos. Deus via nele uma coragem, uma valentia, e Ele tem que ver isso em nós. A valentia humana, física, de arrumar briga ou de bater em alguém.
Você tem que ter coragem, valentia espiritual para obedecer a Deus, para assumir a sua fé onde você for, onde você vai, para viver a palavra de Deus, para lutar por aquilo que Deus prometeu. O pastor tem que ser valente espiritualmente para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho corretamente, para fazer aquilo que é da vontade de Deus, para não se dobrar para o diabo, para não se dobrar para o mundo, para conduzir a igreja dele com espiritualidade, dentro da verdade. O pastor não pode ser um covarde, um banana, que ventou para cá, ele vai para lá, ventou para lá, ele vai para cá. Não. Todos nós temos que mostrar para Deus uma valentia, espiritualmente falando. Ou nós mostramos valentia, ou vamos mostrar covardia. Não tem meio termo. Ou você é uma pessoa valente no sentido espiritual, de obedecer a Deus, de seguir o seu compromisso com Deus, de fazer a vontade de Deus, de não olhar nem para a direita nem para a esquerda, de ir firme na sua fé. Valente no sentido de lutar, senão um cristão acomodado, que aceita a derrota, que aceita viver de qualquer forma, que aceita viver no meio termo com Deus. Nós também, ou mostramos um espírito valente, ou um espírito covarde. A Bíblia diz: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e moderação. A Bíblia fala sobre o espírito, né, de medo. Deus não nos tem dado um espírito de medo. Então, o anjo disse: Deus é com você, homem valente. Quer dizer, Deus já era com Gideão, mas Gideão estava no meio daquela situação toda. Então Deus é com muitas pessoas, e muitas das vezes Deus é com aquele cristão, mas você está, mesmo Deus sendo com você, você está de repente vivendo uma situação que não glorifica a Deus, vivendo uma situação que Deus permitiu, porque não acontece nada sem que Ele permita. Mas como é que explica isso? Deus é comigo, mas eu estou doente. Deus é comigo, mas o meu marido chega bêbado. Deus é comigo, mas o meu filho está nas drogas. Deus é comigo, mas eu estou desempregado. Deus é comigo, mas eu estou assim. Deus é comigo, mas eu estou... Sim, Deus é com você, como era com Gideão. E de repente você está numa situação que não condiz com as promessas dele, que não está de acordo com o que ele prometeu, que não glorifica. O que ele quer? Que você diga amém, e se conforme, e aceite, se entregue, se dobre àquela situação. Não, ele quer que você lute, como ele queria que Gideão lutasse. Tanto é que ele se manifestou para Gideão para quê? Para bater um papinho com Gideão. Gideão, vamos sentar aqui debaixo da árvore, vamos bater um papinho? Não. Ele estava chamando Gideão. O chamamento de Gideão. Gideão foi chamado para quê? Foi chamado para lutar. E nós fomos chamados para quê? Nós fomos chamados, evidentemente, para a vida eterna. Mas nós fomos chamados para glorificar a Deus também. Nós fomos chamados para glorificá-lo. Tem situações que não glorificam. Ele permitiu, mas elas não glorificam. O que Ele quer que a gente faça? Lute. Ele quer que lutemos. Vocês têm que lutar. Então, o anjo, Deus já era com Gideão. O Senhor é contigo, Deus é com você. Mas ele, vendo aquela situação, ele inteligentemente, ele respondeu: se o Senhor, ai Senhor. Ele disse: ai Senhor. Ele não era arrogante, um sujeito, como é que é? Está comigo? Não, ele não foi arrogante. Ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que foi feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão estava fazendo um questionamento em relação
a Deus estar com ele, em relação à fé que ele tinha e à situação que ele estava vivendo. Ele chegou a um ponto de dizer: o Senhor nos tirou de lá, com tanto poder, nos tirou do Egito. O que foi feito das tuas maravilhas? Os nossos pais contaram que o Senhor fez coisas tão grandes, e agora nós estamos aqui na mão dos inimigos. Ora, você tem que, olhe para mim, por favor, o cristão tem que saber raciocinar espiritualmente falando também. Raciocinar naturalmente, todo mundo faz. Todo ser humano raciocina naturalmente. Você tem que saber raciocinar espiritualmente falando. O Deus é comigo. E eu estou nessa situação aqui. Tudo bem, Ele permitiu. Você tem que olhar para a sua vida. Alguma coisa que tenha feito para desagradar a Deus, alguma porta que abriu, alguma brecha que deu para o diabo, alguma coisa assim, arrependa-se profundamente. Não sou perfeito, mas eu não abri porta para o diabo, não dei brecha para o diabo, não me desviei, não desagradei a Deus. Ele permitiu isso. Ele permitiu essa situação. Com essa situação, eu vou aprender alguma coisa. Com essa situação, eu vou aprender, eu tenho que aprender alguma coisa. No entanto, além de aprender alguma coisa, essa situação aqui, ela não glorifica a Deus. Ela não glorifica a Deus. Então eu vou lutar para sair dessa situação. Eu vou lutar para vencer esse problema. Eu vou lutar para conquistar uma vitória. Eu vou lutar para que o milagre aconteça. O que Deus quer? Deus quer que se raciocine também espiritualmente. Raciocine. Na situação do povo ali, o que houve com aquele povo? Está explicado. Eles foram parar na mão dos inimigos porque eles se desviaram de Deus, não deram ouvido à voz de Deus. Isso acontece também. Tem situações que acontecem negativamente porque a pessoa não deu ouvido à voz de Deus. Não deu ouvido à voz de Deus. E cristãos dizem ser cristãos. Daqui a pouco eles vão casar com um incrédulo, um homem incrédulo, uma mulher incrédula. Aí geme. Está gemendo por quê? Está gemendo porque não deu ouvido à voz de Deus. Luz com luz, luz e trevas não se combinam. Acabou. Pastor, me apaixonei pelo rapaz. Pastor, olhei para ele, eu vi as estrelas. Não, só que o cara é incrédulo. Pastor, olhei para ela, vi as estrelas. E pensei assim, eu vou ganhá-la para Jesus, eu vou ganhá-lo para Jesus. Luz e trevas. Aí casa. Aí o casamento vira um meteoro. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Está sofrendo por quê? Você está sofrendo porque você não deu ouvido à voz de Deus. Você não devia ter casado com incrédulo, não devia ter casado com a incrédula. Pronto, está explicado. Tem situações que a pessoa vive porque não deu ouvido à voz de Deus. Tem situações que a pessoa não pecou, não desobedeceu, não desagradou a Deus. Ele permitiu mesmo aprová-la para ver a sua fé, a sua determinação, a sua luta, para levá-la a perseverar, desenvolver um caráter perseverante. Enfim, no entanto, você tem que raciocinar. Essa situação aqui, ela não glorifica a Deus. Eu não posso aceitá-la na minha vida. Eu não vou me revoltar contra Deus. Não tem nada a ver se revoltar contra Deus. Pelo contrário, eu vou com toda a minha fé buscar em Deus um milagre. Eu vou buscar em Deus uma saída, uma solução. Então Gideão estava raciocinando e perguntou: o que foi feito do teu poder e das tuas maravilhas? O que Deus fez? Ficou aborrecido com ele? Não. Deus viu que ele era de fé. Ele estava pensando assim: eu creio no Deus que nos tirou lá do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez isso, fez aquilo. Deus, cadê o teu poder? O que foi feito do teu poder, das maravilhas que os nossos pais
contaram. Deus se agradou dele e enfatizou mais uma vez, dizendo, versículo 15, versículo 16, tornou-lhe, quer dizer, segunda vez enfatizou, já que eu estou contigo. Eu pulei o 15. 14. Então se virou o Senhor e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei? Que força é essa? Qual é a força de Gideão? Era a força espiritual, era a força da fé, era a força da sua crença, do seu espírito de luta, era a força de um espírito de fé, de um espírito obediente. Então, vai nessa tua força e livra Israel. Gideão não entendeu, pensou que era força física, bélica, condição para tirar o povo daquela situação, e ele disse, ai Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, era mais pobre, e eu o menor na casa do meu pai, tá? Então Gideão era de uma família, da família mais pobre da tribo, e Gideão dentro de casa era aquele que as pessoas olhavam assim, como quem diz, esse é um zero à esquerda. Foi esse homem que Deus chamou para tirar o povo daquela situação, porque Deus tem uma visão, o mundo tem outra visão. Você pode não ter apoio das pessoas, você pode ser considerado pelos outros uma pessoa insignificante. Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem aí para a visão que o mundo tem ao nosso respeito ou a seu respeito. Deus olha para a nossa fé acima de tudo, o nosso coração, nosso espírito de fé, de obediência, o nosso compromisso com Ele, a nossa coragem em lutar em função da sua vontade. É isso que Deus vê. O resto não vai fazer muita diferença. Não vai fazer muita diferença. Então, tornou-lhe o Senhor, versículo 16, já que eu estou contigo, qual é a condição mais importante para a gente vencer? Qual é? Qual é a condição mais importante? Hein, pessoal? Quem sabe? Qual é a condição mais importante para que possamos vencer as lutas? Qual é? Ninguém sabe. Qual é a condição mais importante? É ser loiro? Ter os olhos azuis? Os olhos negros? É saber que Deus é conosco. Já que eu estou contigo, a coisa mais importante é saber que Deus é conosco. Você tem certeza de que Deus é com você? Eu tenho. Essa é a condição principal para que alguém possa vencer as suas lutas. Você pode não ter ninguém ao seu lado ou a seu favor, não importa. Se Deus é comigo, então essa é a condição mais importante. O que Deus estava fazendo? Mostrando para Gideão. Em outras palavras, não me interessa se você é da família mais pobre, se você na sua casa é um zero à esquerda lá, visto pelos seus irmãos como zero à esquerda, pela sua família. O que importa é que eu estou com você. Essa é a condição mais importante. Então, quando Deus está com uma pessoa, Deus é com você, essa é a condição mais importante. Você pode não ter ninguém a seu favor, você pode não ter estudado, você pode não ter capacidade intelectual, você pode dizer, não tem nenhum diploma para pendurar na parede. E daí? Você pode dizer, as pessoas olham para mim, não olham por mim. Não importa, isso não é o mais importante. O mais importante é saber, Deus é comigo, Deus é com você, essa é a condição mais importante. Você quer alguma coisa maior do que Deus? Não tem. Você quer uma garantia maior do que Deus? Não tem. Já que eu estou contigo, como quem diz, se concentra no mais importante.
Para mudar essa situação aí, o que você precisa, você já tem. O que ele tinha? Eu sou com você, já que eu estou contigo, então ferirás, versículo 16, os midianitas como se fosse um só homem. Você vai vencer 135 mil homens numa facilidade tão grande como se fosse um só. 135 mil era o número dos inimigos. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas, está certo? Então, a gente vê em algumas passagens do Antigo Testamento, algumas pessoas, olhe para mim, por favor, pedindo sinal. Por quê? Eles não tinham, na maioria das épocas, eles não tinham as Escrituras. Os anjos de Deus são seres espirituais, e Deus também é espírito e verdade. Então, muitas vezes, as aparições de anjos, e até o Senhor Jesus, quando apareceu, aparecia na semelhança humana, porque tem poder para isso. Então, Gideão estava falando com alguém na semelhança humana. Então, ele queria saber, me dá um sinal de que é o Senhor que está falando comigo. Aí ele foi lá, para a gente adiantar um pouco, preparou as suas ofertas, porque ele queria um sinal de que era Deus que estava falando com ele. Ele preparou as ofertas, o anjo ainda deu uma orientação a Gideão, dizendo, versículo 20, toma a carne e os bolos e põe sobre a penha e derrama por cima o caldo. Ainda ensinou como é que ele tinha que fazer. Pega o caldo, se joga por cima. Era a oferta de Gideão. E Gideão assim fez. Tudo que Deus fazia, ordenava, ordenou, obedecia de imediato. Essa é a melhor fé. A melhor fé. A fé de mais qualidade, a fé mais pura, a melhor fé é essa que Deus fala e a gente obedece. E a pessoa obedece e não pergunta por quê, para quê, não, ela simplesmente obedece. Estendeu o anjo, versículo 21, cajado, a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos, então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Ali foi uma demonstração de que era Deus que estava falando com ele. Subiu fogo daquela oferta. E Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Amém? Nós não precisamos. Na realidade, quando pediram o sinal para Jesus, Jesus disse para os judeus: eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Dá um sinal de que és o Filho de Deus, dá um sinal disso. Eu não vou dar sinal nenhum. O sinal é aquele de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas chegou e pregou. E as pessoas creram e se arrependeram. E foram livres, salvas. Então, você precisa viver, olhe para mim, acima de tudo, por fé. Por fé. Deus, me dá um sinal de que o Senhor está comigo. Você crê ou você não crê? Você crê ou você não crê? Então, vai pela fé. Não é tudo que você viu lá, você vai viver com Deus assim: Senhor, me dá um sinal disso aqui, me dá um sinal disso aqui, me dá um sinal daquilo ali, me dá um sinal daquilo lá. Senhor, eu tenho que ir por aqui, me dá um sinalzinho ali. Senhor, eu queria ir por lá, acende uma luzinha ali. Senhor, me dá um sinalzinho. Não, crê, fé, vida por fé. Jesus disse: se creres. O que ele disse? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Vai na fé, vai na fé. Muito bem, vamos adiantar um pouquinho.
versículo 27. Deus mandou Gideão, eu estou adiantando um pouquinho. Depois dali, o pai de Gideão, idólatra, tinha lá um ídolo tremendo de Baal. Deus falou, vai lá e derruba o altar de Baal. Gideão mostrou que Deus estava acima de tudo. Foi lá, arrebentou com Baal. Quer que Deus faça um milagre, quer que Deus se manifeste, Deus tem que ser o Senhor. Então, mandou tirar o altar de Baal, ele foi lá e destruiu tudo. Mas tudo bem. Versículo que é um dos mais importantes aqui, capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Tá certo? Então tinha, olhe para mim, por favor. Do lado de Gideão, do povo de Israel, 32 mil homens, para enfrentar 135 mil. Se fosse assim, cada homem aqui de Israel precisaria matar 4 inimigos. 4. Não era uma tarefa fácil, né? 32 contra 135 mil, ainda sobrariam 103 mil a mais. E não era uma tarefa fácil, muito difícil, mas mesmo assim, eles podiam dizer, não, pô, nós fomos lá e arrebentamos com tudo, nós é que vencemos. Deus, às vezes, permite, olha um pouquinho para mim, Deus permite situações em que a pessoa fica necessitando de um milagre. Às vezes você enfrenta uma situação, se fala agora, eu não tenho condições de fazer nada com as minhas mãos. Todas as possibilidades de ajuda foram embora, não tem, não existe, não encontrei. É melhor para o milagre. É melhor para o milagre. Às vezes a pessoa diz, agora eu não tenho saída mesmo, agora eu não tenho, agora eu não tenho saída, agora eu não vejo saída, agora ninguém pode me ajudar. É melhor para o milagre. Qual é o melhor milagre? Qual é o maior milagre? É quando fica provado que foi Deus que fez. O médico não pode fazer mais nada, o remédio não tem tratamento, não tem mais nada, cirurgia, não sei o que. Agora é só Deus. Aí se reconhece mais o milagre. Então Deus, o que ele queria? Fazer isso. Eu quero fazer de um jeito que Israel não tenha chance de dizer, fomos nós. Pegou os 32 mil e deu uma ordem para Gideão. Aí você vai analisando Gideão, a coragem dele para obedecer, para viver a fé, para seguir, para lutar. Era um homem corajoso, espiritualmente falando. Então, versículo 3, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso, tímido e medroso, volte e saia da região montanhosa. Então, olhe para mim, Gideão foi falando nos ouvidos dos homens. Olha, quem for medroso e tímido, sai fora. Esse sai fora é eu que estou falando, mas é mais ou menos assim, cai fora, vai embora, vai passear, vai para algum lugar, vai sair fora. Os tímidos e medrosos nunca foram usados por Deus para os seus objetivos. A pessoa pode ser tímida fugiu o termo aqui, personalidade, não é bem personalidade, no seu temperamento. Você pode ser meio mais calado, mais tímido do que os outros. Espiritualmente falando, nunca aceite ser tímido. Espiritualmente falando, nunca aceite ser tímido. Porque esses daqui não eram os caras meio caladinho, não era no sentido do temperamento. Era no aspecto espiritual. Era gente que não estava disposta a assumir
a enfrentar, a encarar. Era gente que queria se esconder. Espiritualmente falando, os tímidos e medrosos saem da região, nem na região da guerra ficam. Sai da região aqui onde vai ter a guerra, porque o tímido e medroso, além de não querer enfrentar, de não querer assumir, de não querer encarar, ele acaba contaminando os outros. Se você estiver ao lado de alguém que tem coragem, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa determinada, na hora difícil, essa pessoa é uma maravilha, você ter alguém assim do seu lado. Se você está do lado de um tímido, de um medroso, aí é um problema maior, porque se a situação já está complicada, aquela pessoa vai te derrotar mais ainda, ou tentar te derrotar, ela vai passar o que ela tem. Vai embora tímidos e medrosos. Dos 32 mil, 22 mil, eram tímidos e medrosos. Então, você pode ser tímido no seu temperamento, mas espiritualmente nunca aceite ser tímido, porque o tímido não assume nada, o tímido não enfrenta nada, o tímido ele não quer assumir, ele quer se esconder. O tímido, se alguém falar, você é cristão, ele, eu acho que você é cristão, ele, não sei, ele vai ficar, tem algum cristão aqui? Espiritualmente falando, nunca aceite ser tímido, e nem medroso, porque esse tipo de pessoa, nessas condições espirituais, elas acabam desagradando a Deus e impedindo Deus de agir. 22 mil foram embora. Disse mais o Senhor a Gideão. Gideão viu que ficou 10 mil agora, contra 135 mil. Deus disse, ainda tem povo demais. Faz-os descer as águas e ali os provarei. A quem eu disser vai, vai. Quem eu disser não vai, não vai. As coisas de Deus são definidas, não tem meio termo. Tá certo? E Gideão não ficou, vai diminuir muito e vai cair aí o negócio demais. Não, Gideão, firme. Leve esses homens para beber as águas. Lá nós vamos prová-lo. Quem eu disser vai, vai. Quem eu disser não vai, não vai. Gideão na dele, simplesmente pronto para seguir, obedecer. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, porá à parte. Quem se ajoelhar para beber, vai para o outro lado. Aquela fonte, diz os historiadores, era chamada de Arate, que quer dizer terror ou medo. O nome da fonte era terror ou medo. Ou você escolhe, como é o nome dessa fonte? Terror ou medo. Lá Deus mandou eles irem beber as águas. Os que se ajoelhavam para beber água, se ajoelharam, foram 9.700. Eles mostraram que eles eram homens que não estavam vigilantes e eram acomodados, porque os inimigos já estavam nas montanhas. Os que lamberam a água, você sabe como faz o cão, né? Ele vai lambendo, mas ele está olhando para frente. Eram os que estavam vigilantes e determinados, enquanto lambiam as águas, olhavam para os inimigos. Gideão, com esses 300 aí, é que você vai livrar Israel. 9.700 foram para casa, eram acomodados, está fora. Cristão acomodado não vai, evidentemente, lutar. Cristão acomodado perde muito. Cristão acomodado deixa de alcançar coisas importantes com Deus, porque a pessoa acomodada e a pessoa que não vigia, ela dá muita brecha, ela dá muita chance. Aqueles homens mostraram que estavam vulneráveis quando se ajoelharam para beber água, acomodados, descansadão. Deus falou, não, esses aí estão fora. Quem é que foi com Gideão? Quem não era acomodado, quem não era displicente, quem não era tímido, quem não era medroso. Com esses 300 é que você vai. E eles foram. E o final de tudo, para a gente resumir, Deus se manifestou poderosamente. Os inimigos, 135 mil. Gideão, obedecendo a ordem de Deus,
mandou que os 300 gritassem na mesma hora. Os 300 gritaram, os vasos quebraram, acenderam-se as velas. Os inimigos imaginaram em muita gente vindo, e Deus se manifestou, e eles venceram os inimigos com o poder de Deus. Então, existem situações na vida que, se você, nós, qualquer um, não lutarmos pela fé, obedecendo, lutando, oração, mostrando para Deus com as nossas atitudes que nós queremos vencer aquilo, nós não iremos vencer. Elas vão permanecer, elas vão continuar. Deus não vai se manifestar automaticamente porque você é um cristão. Isso nunca aconteceu, não acontece. Ele espera a nossa luta, Ele espera que lutemos, Ele espera que venhamos mostrar a nossa fé, a nossa obediência, nosso espírito de luta, para que Ele possa se manifestar. Tem cristãos que eles podem dar testemunhos e dizer: graças a Deus, eu vivi determinada situação na minha vida que não glorificava a Deus, que me afligia, que não era da vontade de Deus, e eu lutei, Deus fez um milagre, graças a Deus, eu venci aquilo. Se não tivesse lutado, não teria vencido. Se não tivesse lutado, aquilo iria prevalecer sobre a pessoa. Então, nós vamos fazer uma breve oração antes da Santa Ceia. Você precisa trazer isso para você. Precisa trazer isso para você. Objetivo principal: vida eterna, reino de Deus, primeiro lugar, acima de tudo, reino de Deus. Agora, tem as lutas, além dos objetivos. Eu preciso lutar, eu tenho que ser corajoso também, para viver a fé, para obedecer, para viver esse espírito de luta, porque tem situações, se a pessoa não lutar, elas não vão deixar de existir. Elas vão, de lutas, elas vão se transformar em derrotas. Elas vão se transformar em derrotas. E isso não é a vontade de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Deixe-me fazer uma oração. E depois nós vamos participar da Santa Ceia. Feche os olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, não cai uma folha de uma árvore, Senhor, sem que seja do teu consentimento. Não cai uma folha de uma árvore. No entanto, nem tudo o que acontece significa que o Senhor quer que aceitemos na vida. Nem tudo que surge significa que o Senhor quer que venhamos aceitar e nos conformar. O Senhor usou Gideão e os 300, porque o Senhor viu em Gideão, acima de tudo, e também naqueles homens, uma coragem, um espírito de luta. E Gideão, desde o início, mostrou que cria no Deus que haviam lhe contado, no Deus de maravilhas, no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que fez coisas grandiosas no passado, e chegou ao ponto de perguntar: o que foi feito do teu poder e das tuas maravilhas? E o Senhor disse: vai nessa tua força e livra Israel. Assim também o Senhor quer que cada um vá nessa força espiritual, nessa coragem de obedecer, de viver a fé, de lutar pela tua vontade, de lutar para glorificá-lo, de lutar pela tua causa, pelo teu nome. O Senhor quer que cada um vá nessa coragem.
lutar para que o Senhor também se manifeste. Senhor, se há pessoas aqui acomodadas, conformadas com determinadas situações que não te glorificam, Senhor, elas possam ouvir a tua voz, entender que o Senhor quer que lutemos. Se há pessoas que já vêm lutando, que elas compreendam que o Senhor quer que elas continuem lutando até que o Senhor se manifeste, até que o Senhor opere. Abençoe o teu povo e que o Senhor encontre em nós o mesmo espírito que encontrou em Gideão, e que possamos te glorificar, Senhor, e que sejamos, Senhor, vitoriosos diante das lutas que o mundo apresenta. Abençoe, Senhor, a Santa Ceia, perdoa os pecados, as falhas, as iniquidades e transgressões, e que através da Santa Ceia sejamos abençoados espiritualmente, venhamos não só fazer memória do Senhor Jesus, mas possamos alcançar uma comunhão maior contigo. Nós te pedimos, te agradecemos, e os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Eles vão servir o pão, o cálice. Você que vai participar, pegue o pão, o cálice. Depois nós vamos consagrar, tá bom? Os obreiros podem servir no nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado Para me salvar e perdoar. me perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Fique de pé, feche os olhos. Porque Ele vive, Posso crer. posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feche os olhos. Fale com Deus.
este é o momento de lembrarmos o que o Senhor fez por nós. Este é o momento de fazermos memória do nosso Senhor Jesus, até que Ele venha. É o momento de lembrarmos que Ele morreu por nós, sacrificou-se por nós, entregou-se por nós, deu a vida por nós. Ele que venceu todas as coisas, e por meio dele fomos feitos mais que vencedores. Sim, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Ó Senhor Deus, este é o momento de te agradecermos e mais uma vez fazermos memória do Senhor, porque o Senhor veio, venceu todas as coisas, inclusive a morte, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas prometeu voltar para buscar a tua igreja. Nós queremos agradecê-lo de todo o coração, Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, o teu amor por nós, agradecê-lo porque o Senhor fez por nós o que homem nenhum poderia fazer, o que ninguém poderia fazer, o que ninguém fará. Ah, Senhor Jesus, aceite a expressão do nosso coração, o reconhecimento que temos para contigo. Aceite, Senhor, a nossa gratidão, o nosso amor. Aceite nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida como uma oferta agradável a Ti, por tudo que fizeste por nós. Somos conscientes de que, por mais que façamos, por mais que venhamos lutar e agradá-lo, lutar para agradá-lo, ainda assim, tudo que fazemos e fizermos é insignificante diante do que o Senhor fez por nós. Levantamos este pedacinho de pão para os céus e pedimos com toda simplicidade e fé para que o Espírito Santo abençoe, porque o Senhor também tomou o pão, levantou, abençoou, deu graças e deu para os discípulos, dizendo: comei dele, porque isto é o meu corpo que é dado por vós. E eles, com simplicidade e fé, comeram daquele pão e abençoados foram, Senhor. Nós queremos a mesma coisa. Este pedacinho de pão se torne símbolo do teu corpo
e ao comermos dele sejamos abençoados. E haja uma comunhão, um relacionamento mais forte entre nós e o Senhor. Que possamos nos unir ainda mais ao Senhor através do teu corpo. Que possamos depender muito mais de ti. Porque quem come da tua carne e bebe do teu sangue depende mais ainda do Senhor. Tu disseste: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, por mim viverá. E assim seja. Possamos viver em função do Senhor e na dependência do Senhor. Nós te agradecemos. Diga: assim seja. Coma deste pão com fé. Participe dele, que é um símbolo do corpo de Jesus. Alimente-se deste pão, que é um símbolo do corpo de Jesus. Nesta atitude de fé, nos unimos ainda mais a Ele e fazemos memória dele até que Ele venha. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor Jesus, que morreu por nós. Engrandecido de eternidade a eternidade seja Ele, que deu a vida por nós e que nos tornou mais que vencedores, e que quer que através da nossa vida Ele seja glorificado. Exaltado seja o teu nome. Que este cálice seja abençoado também quando bebermos deste cálice, Senhor. Esteja ele abençoado, seja símbolo do sangue. Da mesma forma que o Senhor tomou o cálice, abençoou e disse: bebei dele. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei memória de mim. Que quando bebermos dele, Senhor, sejamos espiritualmente abençoados. E que façamos memória do que o Senhor fez e de que o Senhor virá. Que venhamos crescer espiritualmente e glorificá-lo através da nossa vida. Diga: assim seja. Beba do cálice e agradeça ao Senhor Jesus. Agradeça a Ele. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele foi glorificado. Está glorificado, assentado à direita do Deus Pai, e prometeu que voltará e voltará. Ó, nós te glorificamos. Exaltado, Senhor Jesus, seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido
ao Cristo que venceu. Por mim, Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno ao Senhor. Digno é o Senhor. Digno ao Senhor. Digno é o Senhor. Levante as mãos e cante para Ele. Sobre o trono está. Soberano e Criador. Soberano Criador. Vou sempre Vou sempre te adorar. elevo Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, morreu por mim, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Diga graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Graças.